ouvindo aqui a fala do Rovai e me somando à indignação dele. Do meu ponto de vista, é criminosa a atitude do deputado, não do meu ponto de vista, da legislação brasileira, da Constituição Federal, da lei contra o racismo. Mas é ainda mais grave, gente, quando se trata de uma autoridade pública que forma opinião, que informa a sociedade, que tem responsabilidade com o cumprimento da lei, da ética e da própria Constituição Federal. Eu considero algo vergonhoso e lamento. O que eu não gostaria que acontecesse, está acontecendo no atual período na Câmara dos Deputados, que é uma Câmara que está reproduzindo a leniência que em outros períodos teve com agressores, com o racismo, com a misoginia, com todas as formas de preconceito e ódio. Repetitivo. Os treinos aqui hoje que eu estou fazendo são assim, tem um educativo ali e tal. Estou voltando depois de muito tempo. Nadei um tempo aqui, só eu sozinho, eu e a Adri, né, na verdade. E agora estou fazendo um treininho aí. Mas é um momento que dá essa coisa, assim, essa coisa de você ficar ali conspirando com você mesmo. Olha só, falando em silêncio, olha, Rovai, tem parlamentares que deviam ficar em silêncio, né? Não deviam falar, ou não deviam nem ser eleitos, porque quando eles falam, e aí eles demonstram todo o racismo, o preconceito, como são escrotos, né? E é o caso desse deputado bolsonarista, Gustavo Gayer. Ele, que é do PL de Goiás, eu vou ler, aqui a gente não pode passar o vídeo, porque as declarações foram dadas para um podcast, mas assim, é terrível. Ele diz que o Brasil está emburrecido, e aí você pega e dá um título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Aí o podcaster pergunta como que a democracia, como que você quer que a democracia dê certo? Aí ele responde, não tem como. Aí eles ainda falam, sabia que tem macaco com QI de 90, o QI na África de 72, não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí ele, sim, eu vi isso aí. Enfim, é um show de racismo. Continua. Aí ele diz, o QI da África é de 72, não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí esse Gustavo Gayer, que é o deputado, aí você vai ver na África, quase todos os países são ditaduras, quase tudo lá é ditadura, democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter democracia, é preciso ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim, o certo e o errado. Tentaram fazer democracia na África várias vezes, o que aconteceu? Um ditador toma tudo e o povo, e o Brasil está desse jeito. Lula chegou à presidência e o povo é burro. Picanha, cerveja, e aí eles riem. Aí, Ou seja, ele está dizendo que o negro africano, o africano, é mais burro do que o macaco. E que o brasileiro pobre também. E negro. Então, eu não sei, mas eu acho que valeria aí um pedido de cassação desse deputado. Esse tipo de coisa não pode ser falado impunemente. Sujeito não. Isso é ódio racial, Dri. Você está estimulando o ódio racial. O ódio ao teu próximo. Aquela pessoa que vai sentar. Isso estimula um idiota de um menininho, coitadinho, que não sabe nada, a chegar para o amiguinho na escola que é negro e falar: o teu QI é pior do que o do macaco. É isso que esse canalha desse Gustavo Gayer está criando. Ele está criando ódio. É bullying nas escolas, nas vidas social, na infância, na adolescência, na pré-adolescência, na juventude e coisas piores na vida adulta. Como, por exemplo, não contratar uma pessoa para trabalhar contigo porque o QI dele é pior que o do macaco. Por que eu vou contratar o negro? Fazer exatamente essa distinção. Eu acho, Dri,
que tem que pedir cassação. Aliás, a Duda Salabert acabou de postar aqui: entraremos hoje com pedido de cassação do deputado Gustavo Gayer no Conselho de Ética da Câmara. A Câmara não pode ser espaço para racista. Deveria ser preso além de perder o mandato. E aí estão pedindo cassação de 6 parlamentares mulheres que foram lá fazer a crítica contra, né, o genocídio indígena, né, contra o marco temporal. É um absurdo. Olha, é uma declaração, né, nazista, né? Nazista. Assim. É nazista, de ódio racial, Dri. Eu nem quero fazer piada com isso do ponto de vista, tratar isso de forma assim, na brincadeira, não, que é muito grave. Ele não tem imunidade parlamentar para isso, Dri. Ele não pode fazer isso. Isso tem que ser tratado. E essa galera, aí a galerinha é ex-MBL, tudo feito nessa fábrica do MBL de produzir protos nazistas, né? Porque assim, não pode ter. Agora eles vão montar partido político, não sei o quê. Essa gente, o cara que foi lá para a Ucrânia fazer turismo sexual e falar que as meninas tinham a bochecha rosa. Então, assim, são esses sujeitos, esses trogloditas, né? Esses caras. Aí o que faz com um sujeito desse? Imagina, Adri, se você é um homem negro, ele fala isso para você. Bom, se sou eu, né, cara? Tem aquele porrete do diálogo, sabe? Que o pessoal mostra nos memes da rede social. Não teria paciência alguma para lidar com isso. Tolerância nenhuma. Porque esse cara ele não tem conversa. Não tem diálogo possível, praticável com um sujeito desse. Que faz a comparação de um macaco com um ser humano diferente, com um ser humano de uma cor diferente da dele, só para humilhar esse ser humano que é negro, que é de um país que não é do continente dele. Quer dizer, e além disso, eles transformam, eles criam isso na sociedade, e você vai ver, Dri, no jantar de família, esse discurso se reproduzindo. A quem votou no Lula? Quem votou no Lula é esse povo pobre, empobreburro, preto, nordestino. É esse discurso que divide o país. Não é ser de direita e esquerda. É ter ódio ao próximo. É ter ódio de gênero. É ter ódio de classe. É ter ódio racial. Isso divide o país. Ter opinião diferente do ponto de vista ideológico não divide o país desse jeito. Olha só, Rovai, a gente está aqui já com a deputada federal Maria do Rosário, ex-ministra, ela que é empresa diretora da Câmara PT do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, deputada, tudo bem? Olá, Dri. Olá, Rovai. Ouvindo aqui a fala do Rovai e me somando à indignação dele, do meu ponto de vista, é criminosa a atitude do deputado, não do meu ponto de vista, da legislação brasileira, da Constituição Federal, da lei contra o racismo. Mas é ainda mais grave, gente, quando se trata de uma autoridade pública que forma a opinião, que informa a sociedade, que tem responsabilidade com o cumprimento da lei, da ética e da própria Constituição Federal. Eu considero algo vergonhoso e lamento. O que eu não gostaria que acontecesse, está acontecendo no atual período na Câmara dos Deputados, que é uma Câmara que está reproduzindo a leniência que em outros períodos teve com agressores, com o racismo, com a misoginia, com todas as formas de preconceito e ódio. E isso está absolutamente linkado com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Porque são as mesmas figuras que acabam mobilizando atitudes contra a democracia, contra a lei, contra as instituições e que produzem esse tipo de discurso em torno do qual se coesionam. Porque, afinal, esse discurso coesiona uma parte dos brasileiros e brasileiras.
Mas é um discurso criminoso justamente por isso, porque ele move uma opinião na sociedade totalmente fundamentada não apenas em disseminar ideias, porque essas ideias, sem dúvida, elas encontram uma correspondência na atitude de violência cotidiana por parte do Estado, por parte de pessoas que são racistas, que se mobilizam em torno de um poder superior branco, o que realmente, de minha parte, move uma indignação imensa, ao ponto de dizer que parlamentares que utilizam da sua função pública para isso desvirtuam a função pública, desvirtuam o mandato e devem ser cassados. Isso, para mim, é motivo de obstrução de um mandato, porque é um mandato que não está servindo aos princípios da República que estão escritos na Constituição de 88. Eu creio que a Câmara dos Deputados já, ao longo do tempo, Dri e Rovai, já deixou de enfrentar estes discursos num grau muito grave. E neste momento, quando também faz de conta que esses discursos não existem, ela acaba contribuindo para um país não cindido ao meio, mas onde uma parte se posiciona em armas, estes armamentistas, contra as pessoas negras e contra os brasileiros e brasileiras de um modo geral. A questão que eu lhe faço, vou até lhe chamar de ministra nesse. Não, porque você foi ministra dos Direitos Humanos. E é um tema dos direitos humanos esse que está aqui, deputada. E o que eu pergunto, assim, o que pode ser feito para uma ação rápida? Porque, assim, quando um jogador é atacado por um torcedor no estádio no Brasil, se flagra o torcedor, Maria do Rosário, ele sofre um processo rápido, o clube já identifica, passa para a polícia vai atrás, muitas vezes não vai dar em prisão, mas rapidamente tem uma ação. Esse cara falou isso e a gente não pode fazer nada? A gente pode. A gente pode. Mas a cassação é um processo legislativo. Eu pergunto, do ponto de vista da sociedade, o que está à disposição que não passe pelos desejos e desígnios de Arthur Lira? Eu creio que um pronunciamento como este, assim como o pronunciamento de Magno Malta, há poucos dias atrás, referido aqui por alguém que está acompanhando pelo Eric, que está acompanhando aqui o nosso programa na Fórum, esses pronunciamentos, eles não estão resguardados pela dimensão de preservação dos mandatos. A imunidade parlamentar não acoberta esse tipo de crime. Eu volto a dizer que o pronunciamento dessas figuras que ocupam funções públicas, desde o Bolsonaro até tantos e outros e tantas outras, que utilizam dos discursos de ódio enquanto ocupam funções públicas, estes pronunciamentos, eles movem ações concretas de ódio. Eles movem, portanto, todo o racismo que a gente vê na sociedade. Então, eles não podem ser vistos como apenas um ataque virtual. Eles formam uma opinião, um posicionamento e deformam o tecido social. Com maior gravidade, porque essa pessoa está investida da autoridade da função pública. Eu acho isso extremamente grave, porque está investido da autoridade, da fé pública, no que diz como verdadeiro. E isto precisa ser enfrentado pelo parlamento, de um lado, que eu acho que é a nossa tarefa, mas o cidadão e a cidadã deve estar representado pelo Ministério Público, que deve incondicionalmente agir diante destas autoridades que usurpam do que receberam da população,
porque receberam um mandato para o exercício desse mandato dentro dos termos da Constituição e jamais para o uso como estão utilizando, contra parcelas da população brasileira, contra a democracia, contra os direitos humanos, contra a decência e a ética e os fundamentos da República. Então, este parlamentar, ele pode também, que é o caso que eu aí, como depoimento, deixo registrado aqui para vocês, que quando denunciei aquele ex-deputado, então, que acabou se tornando, lamentavelmente, para o Brasil, presidente do Brasil, quando eu fiz a denúncia, a Câmara dos Deputados arquivou a denúncia contra ele. E eu procurei e denunciei no Ministério Público Federal e com uma ação também privada. E ganhei do lado de fora a ação. Outras ações penais seguem para juízo, mas a ação por danos morais acabei vencendo nos tribunais. E naquele processo que ingressei, caiu. A grande virtude do processo é que caiu a possibilidade de utilizar da imunidade parlamentar como um manto de impunidade para discurso de ódio. Então, esse deputado não tem cobertura de apoio da Câmara dos Deputados e da institucionalidade brasileira. O mandato que ele exerce não lhe configura, não lhe confere impunidade diante dos seus pronunciamentos, e nenhum deles. E está faltando também, se a Câmara não toma providências, o que lamento, está faltando também, de parte do Ministério Público, ações específicas no ambiente da sociedade, ações judiciais, todas as pessoas atingidas, todos os negros e negras a essa altura do Brasil, podem acionar contra esse parlamentar, estão legitimamente fundamentados diante de um ataque tão perverso e vil como ele utilizou. O deputado, eu fui aqui na Wikipedia do Gustavo Gayer, assim, primeiro ele tem essa história de ter matado duas pessoas, né, uma mãe, atropelado, né? E matou, se eu não me engano. Mas o que mais me chamou a atenção na biografia, além de ter esse caso absolutamente mal explicado, né, é que ele é filho da delegada vereadora e deputada estadual Maria da Conceição Gayer, falecida em 2006 e que no início dos anos 80 militou contra a ditadura militar. E em outubro de 2020, ele disse numa entrevista que seu pai abandonou a mãe ainda grávida e que ele foi criado por um irmão LGBT 10 anos mais velho. Quer dizer, ele é filho de uma pessoa que lutou contra a ditadura militar, foi criado por irmão LGBT e se presta... E é negro. Dá para classificar ele como um homem negro. Olhando as imagens, eu não vejo uma pessoa, um branco ali. Sabe? Eu não vejo. Ele tem uma origem, em algum momento, de africano na origem. O que deveria ser um motivo de orgulho, né? Pois é, o que é mais assombroso, né? Mais assombroso, né? Porque há aí uma utilização desses personagens, como aquele Sérgio Camargo, né? Que foi presidente da Fundação Palmares. O pai era um intelectual de esquerda. E os irmãos permaneciam na militância, inclusive, muito envergonhados do que fazia ele, né, à frente da fundação, que fez ele à frente da Fundação Palmares. É terrível isso, né? É aquela coisa que você acaba ficando aonde que aconteceu o erro aí na formação de pessoas. E essa frase foi dita por ele, Rovai? Ou por alguém, por algum outro? Ele está num podcast e... Dri pode ler. Na verdade, ele fala assim, o Brasil está emburrecido. Aí você pega e dá um título, eu não posso passar o vídeo, tá? Por causa de direitos autorais. Ele diz, aí você pega e dá um título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Aí o que está entrevistando, o apresentador, chama Rodrigo Tiorró. Como é que você quer que a democracia dê certo? Aí ele diz, não tem como, Gustavo. Aí esse Rodrigo que fala, sabia que tem macaco com QI de 90?
O QI na África é de 72. Não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. O podcaster também tem que ser responsabilizado, né? Aí o Gustavo Gayer diz, sim, eu vi isso aí. Aí esse Rodrigo fala, o QI na África é de 72, não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí ele responde, o Gustavo Gayer, que é o deputado. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditaduras, quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África, por quê? Para você ter democracia, é preciso ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim, o certo e o errado. Tentaram fazer democracia na África várias vezes, o que acontece? Um ditador toma tudo e o Brasil está desse jeito. Lula chegou à presidência, o povo burro. E picanha, cerveja. Então ele não fala a frase, ele concorda com a frase, concilia com a frase e acrescenta dados para com... Eu até achei que ele tinha falado quando você leu a primeira vez, mas, de qualquer maneira, quem dá argumentos para o nazista né? Eu também achei inicialmente que ele tinha falado, mas o fato é que, de fato, ele participa de um momento como esse e não contesta a frase em nenhum momento. Agora, a responsabilidade nossa é muito grande. Eu acho que a Câmara realmente tem que primar por maior qualidade, por uma atividade mais séria, por princípios públicos. Eu creio que é esse o objetivo que nós devemos ter como parlamento. Nós estamos numa legislatura extremamente complexa, num momento complexo para o Brasil. Não está curado o momento que tivemos no 8 de janeiro, tanto a CPI do 8 de janeiro, quanto a CPMI do 8 de janeiro, quanto a CPI, essa absurda, contra o MST, demonstram, na verdade, o quanto a democracia brasileira está sendo fustigada. E, ao mesmo tempo, e por outro lado, eu vejo materiais e o relato de cada dia do governo do presidente Lula é a tentativa de recuperar o tempo perdido, ou seja, o Brasil ter a oportunidade de novo de se desenvolver, ter um projeto de desenvolvimento. O Lula deve vir ao Rio Grande do Sul na sexta-feira, ele vai a lugares muito simbólicos aqui no estado do Rio Grande do Sul, vai em Viamão, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, uma querida cidade ao lado de Porto Alegre, para a inauguração de um programa do Minha Casa Minha Vida, que vem desde os períodos da Dilma sendo construído, vai ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi importantíssimo no enfrentamento à Covid, e que teve 2 prédios construídos também por iniciativa lá do governo da presidenta Dilma, por iniciativa do próprio governo do presidente Lula, e que depois vieram a ser concluídos, mas essa inauguração tem o símbolo de quem começou a obra poder concluir no atendimento da população na área de saúde. Então, eu acho que o Lula está muito vinculado a essas coisas concretas do atendimento da população. E vejo que a Câmara precisa sair desta pauta de extrema-direita para conseguir fazer um trabalho também vinculado ao projeto de desenvolvimento nacional e ao que interessa para o nosso povo, que é a qualidade de vida, superação da pobreza extrema, da fome e uma vida com qualidade para a nossa população. Parece que eles falam isso só para chamar atenção ali, né, para desviar o foco. E ele também falou contra o feminismo. Ele disse que o feminismo fudeu com a sociedade e que relaciona com a vida sexual precoce e que a ideologia promove a promiscuidade. Nossa, só fala... É isso, né? Esse pessoal achou um nicho de mercado. Muitas vezes eu acho isso, sabe, deputado? Que eles acharam, viram um nicho de mercado e estão ali atuando como empreendedores da política. De fato, Rovai, eu quero concordar contigo e com a Adri em relação a isso. Fomentar o discurso de ódio no Brasil virou uma forma de campanha permanente para manter em torno de si mobilizados lideranças ou uma parte da opinião pública. E o pior dessa atual legislatura e da anterior é que há uma competição sobre quanto pior, melhor. Ou seja, há uma parcela dos parlamentares que tentam se parecer e muito com o que de pior se produziu no ambiente parlamentar
e na vida política nacional, que é essa extrema-direita tosca, sem um projeto que demonstre sequer respeito ao desenvolvimento do Brasil, mas que se mobiliza em torno do ódio. Hoje, inclusive, né, o 28 de junho marca o Dia Mundial de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas LGBTIQ+, e esta tem sido todas as pautas referentes à sexualidade e dos direitos de identidade acabam sendo mobilizadoras desse discurso de ódio, como se pretensamente essas pessoas tivessem algum vínculo com a defesa da família. Eu sempre faço o enfrentamento dessa lógica, porque esse discurso preconceituoso, em nada ele pode ser confundido com a defesa da família. Famílias são plurais, são diversas, famílias são as mais variadas, e, afinal de contas, estes que governaram o Brasil com Bolsonaro jogaram as famílias brasileiras num grau de empobrecimento recorde, num grau de abandono total. As crianças brasileiras empobreceram, as mulheres brasileiras, mães, chefes de família, empobreceram enquanto eles discutiam o preconceito contra as pessoas LGBTIQ+, enquanto eles vociferam discursos de ódio contra os negros e negras, são mães negras tentando sustentar seus filhos e filhas, seus netos e netas, no cotidiano de um país que foi jogado integralmente na condição da miséria e da pandemia, mas que os mais pobres e os mais sofridos foram justamente essas famílias, chefiadas por mulheres, que não encontraram nenhum aporte, nenhum apoio para se desenvolverem no período anterior. Vamos lembrar que ser mulher e negra foi considerado, e chefe de família foi considerado promiscuidade pelo anterior vice-presidente da República, hoje, não é, um senador da República. Então, nós devemos nos mobilizar e denunciar isso. Nós precisamos fazer, sim, esse debate cotidiano, com indignação, quando vem uma história como esta. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, desenvolver este país para que essas pessoas se empoderem. Realmente é preciso que as pessoas tenham um grau de uso da palavra, de empoderamento, que faça calar, em determinados momentos, tal ignorância por parte de líderes que não representam essa nação e a gente brasileira. Eu li aqui também nos comentários que esse congresso é um espelho da sociedade. Eu não creio que o Congresso, lamentavelmente, ainda que tenha os votos do conjunto da sociedade representados dentro do parlamento, ele não espelha a sociedade brasileira real, porque ele é fruto também de um uso abusivo do poder econômico, das redes sociais, de uma mobilização pelo ódio. Então, eu acho que nós também precisamos disputar melhor o Congresso Nacional para o próximo período. Este que está aqui e o que virá. Afinal de contas, nós devemos nos perguntar por que as pessoas elegem Lula e acabam elegendo parlamentares tão desqualificados. Está na hora de nós termos uma atenção mais especial também para o voto no parlamento e para a contribuição e responsabilidade que o parlamento deve ter diante da democracia de um país e da cultura, da formação cultural de um país.